Que Jesus nos abençoe, que possamos entender e atender os seus ensinamentos. Que as suas bênçãos sejam nesse sentido, de reconhecê-lo como nosso curador, médico do espírito que somos. Que assim seja. Meus irmãos, nós estamos incumbidos nessa noite pela diretoria, como parte da programação, a refletirmos sobre o tema a fé como instrumento de cura. Então nós temos no tema fé, instrumento e cura. O tema sugere que a gente veja qual é o conceito espírita de fé, nesse caso de instrumento, e cura. Faremos comentários a respeito da fé raciocinada. Faremos comentários sobre a fé que remove montanhas. Porque estamos comprometidos com Jesus e com Kardec. O que faremos é refletir sobre os conceitos espíritas de fé e de cura. Nós não estamos com essa prática querendo dizer que a cura só é possível aqui na casa espírita. Não. Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria. Portanto, aonde houver 2 ou mais pessoas sinceramente, honestamente, espiritualmente reunidas em nome de Jesus, ele ali estará. Naturalmente, estar reunido em nome de Jesus significa comprometimento com o seu ensinamento máximo. Estar com Jesus significa estar comprometido com amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento, com tudo que temos de melhor. E amar ao próximo como a nós mesmos. De fazer para o outro e que gostariam que os outros nos fizessem. Então, entendemos que estar reunido em nome de Jesus é esse comprometimento sincero, honesto, não de aparência, não de hipocrisia, mas querer realmente que o Cristo seja o orientador daquela reunião que 2 ou mais pessoas estão a fazer. Então, os comentários que faremos serão sempre motivados por essa verdade falada por Jesus. Entretanto, Jesus disse naquela época que a humanidade não estava suficientemente madura e com possibilidade de reter determinados ensinamentos. E ele disse que rogaria ao Pai que nos enviasse outro Consolador, que lembraria de tudo que ele tinha ensinado e acrescentaria outras tantas coisas que a humanidade não estava suficientemente madura para entender. E é fácil compreender isso. Hoje, o conceito de saúde moderno é incomparável com o conceito de saúde daquela época de Jesus. Hoje, os recursos que a medicina possui para a cura é incomparável com os recursos que os médicos daquela época possuíam. As informações a respeito do funcionamento do organismo,
que nós temos hoje é incomparável com o conhecimento que os homens tinham naquela época. Então Jesus tinha razão. Não se entendia, por exemplo, a questão da profilaxia, do saneamento básico. Não se entendia as razões das manifestações das doenças. Os ambientes eram insalubres, a pobreza extremada, o abandono das pessoas. Hoje a hanseníase tem cura. Naquela época, um hanseniano era mandado para o vale dos imundos, dos leprosos, excluído da sociedade. Hoje a nossa sociedade inclui o hanseniano. Já existe o domínio. Então, falar de cura, nós temos que atualizar os nossos conceitos a respeito de o que é doença. O que é doença? Por que adoecemos? Hoje, a medicina moderna se refere às doenças psicossomáticas. A princípio, admitia-se algumas doenças como psicossomáticas. Hoje, eles afirmam todas as doenças, todas, inclusive os cânceres, são psicossomáticos. Hoje, o grande dificultador da humanidade são as aflições. As aflições que nós temos hoje no nosso ambiente são completamente diferentes das aflições e das angústias daquela época. Hoje nós temos doenças que estão trazendo grande dificuldade para a humanidade e que se referem, por exemplo, à ansiedade. Como que a ansiedade traz um distúrbio e traz como resultado a somatização desse distúrbio nas nossas células, nos nossos órgãos mais sensíveis. A depressão, como que a depressão hoje é estudada e ela hoje se apresenta de várias matizes e por essa razão de múltiplas causas. Então o conceito de doença e de saúde e de cura temos que atualizar. Assim sendo, o que passamos a comentar são os conceitos espíritas. Entendo que algumas comparações que farei não é no sentido de julgar qualquer terapia, de julgar qualquer procedimento, vamos chamar assim, qualquer ritual religioso ou qualquer intenção de cura. Porque da cura você pode fazer uma pagelância, pode fazer como um pajé dançar, até curar. Ou fazer uma ressonância magnética, identificar e fazer um diagnóstico mais adequado. Entretanto, o conceito espírita de doença é algo que transforma muito. Muitas pessoas pensam que o espiritismo é uma religião que as pessoas vão no centro tomar passe. O espiritismo é muito mais do que isso. Mas muito mais. As pessoas vão buscar a cura para o corpo. O espiritismo tem para oferecer a saúde plena. Então é muito importante, antes de tecermos qualquer comentário desses conceitos, afirmarmos o seguinte: os médiuns que estão nos atendendo, que se preparam, que têm um recurso espiritual mediúnico de cura, que são pessoas que identificam-se com o trabalho, o fluido que elas liberam são saudáveis, então há uma recomendação de hábitos alimentares adequados, porque os alimentos não são só alimentos, tudo é energia. O conceito que nós temos hoje de matéria, não existe matéria, tudo é energia.
Então, o que nós ingerimos, o que nós pensamos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as palavras têm poder de criar situações de cura ou de doença. Os pensamentos, a qualidade do nosso pensamento resulta também em possibilidades de saúde. Então, é muito importante nós compreendermos que tomamos o passe com toda essa energia e essa energia encontra-nos debilitados, em desarmonia. E essa energia possibilita-nos um alinhamento, um eixo, um prumo espiritual. E a gente sai da casa espírita realmente bem melhor do que chegou. Entretanto, ao entrarmos no nosso carro ou não, ou irmos a pé, ou voltarmos para a nossa casa, melhor dizendo, a manutenção dessa cura vai depender da renovação dos nossos hábitos. Vai depender da renovação das nossas atitudes. Hábitos e atitudes que derivam dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, se continuarmos com os mesmos hábitos, a doença que nós chamamos de doença, entre aspas, se restabelece. Então é muito importante nós estudarmos a doutrina espírita, a literatura espírita. Há muitos médicos escrevendo sobre saúde no movimento espírita. Há muitos médicos, cientistas, que estão nos ajudando a compreender as razões pelas quais adoecemos, as razões pelas quais o nosso corpo físico somatiza. Mais do que isso, não estabelece só a oportunidade de compreender as razões, mas a mecânica disso. Ninguém dorme são e acorda depressivo. Ninguém dorme são e acorda canceroso. Muitas doenças, elas são resultantes de atitudes de intemperança, de violência que nós temos às vezes com o nosso próprio corpo. Nós ignoramos o poder que temos para nos livrarmos de determinados sentimentos que Jesus nos ensinou e Kardec, amparado pelos Espíritos que em nome de Jesus trouxeram o Espiritismo, veio acrescentar, por exemplo, o poder terapêutico do perdão. Quando nós temos um sentimento por alguém perturbador, esse sentimento pode ser de uma variação imensa. Por exemplo, de você querer que ele morra e fica feliz quando ele está sofrendo. Eu fiquei sabendo que ele está sofrendo, é bom para ele aprender. Isso não vale nada, não tira a pessoa de dentro dela. Ainda faz umas preces esquisitas. Ainda tem fé em Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. Eu tenho certeza que ele ainda vai sofrer. Deus é Pai. E quando fica sabendo que a pessoa está sofrendo, obrigado, meu Deus, ela acredita mesmo que Deus atendeu a prece dela. Quando você fala, eu não gosto dessa pessoa, porque sei lá, é química, não deu química. É mais confortável nós atribuirmos aos outros, às circunstâncias, as nossas intemperanças. As nossas atitudes mais agressivas. Vocês precisam ver eu no trânsito. Eu adoeço todo dia no trânsito. Vocês também? Ou é só eu? O meu cardiologista, se sentar no meu banco de carona do meu carro e passar um dia comigo, ele vai falar, não adianta eu estar te dando esses medicamentos. Aliás, você está fazendo com que esses medicamentos sejam ativados ou reativados por uma energia que o químico
que o cientista que produziu, ele conta com você mais calmo. Essa maneira com que você dirige, o medicamento, ao contrário, está sendo ativado e dinamizado de uma forma que está te trazendo grandes problemas. Você está com algum problema no estômago? Como é que o senhor sabe disso? Está te dando algumas dificuldades assim? Porque é assim. Olha lá a bula. Contraindicações, efeitos colaterais. É que a gente toma um medicamento aqui no centro e não tem ainda uma bula. Eu acho até que o centro pediu fazer uma bula. O que você tomou? Tomou um passe. Qual o tipo de passe? Então tem aqui a bula. Ó. Evita. Não é assim. Evita isso, se alimente dessa forma. Porque senão o medicamento que você está tomando não funcionará. Mas nós nos habituamos com os milagres. Porque são milhares de anos com uma conduta orientada pelo sobrenatural, pelo maravilhoso, pelo milagre. Né? E até hoje isso resulta nas superstições que nós temos. Hoje eu conversei com um palmeirense, ele estava muito feliz, e ele falou, não tiro mais essa camisa. Essa é a camisa que vai trazer. A pessoa acredita mesmo, que ele usando aquela camisa, o time dele vai ter um melhor desempenho. Não é estranho isso? Não tem nada contra os palmeirenses, não podia ser, porque eu conversei com um amigo palmeirense, podia ser um amigo São Paulino, um amigo. Nós ainda estamos muito infantis. Nós acreditamos, Senhor, me dá a saúde. Se Deus começar a perguntar, o que você vai fazer? Meu filho, o que você vai fazer com a saúde? Porque num dos livros do André Luiz, tem um momento muito especial que ele está visitando um encarnado que está hospitalizado. E ao chegar, encontra o paciente que está sendo atendido pela espiritualidade, assediado por espíritos, acometido de um desarranjo orgânico. E ele, o André Luiz, sugere, por que vocês não dão um passe harmonizando ele? Por que não se afasta desses espíritos perturbadores? Aí o mentor, André, nós já fizemos isso várias vezes, André. Porque o André está ali querendo aprender, né? Perguntou por quê. Basta ele melhorar um pouco, ele começa a pensar na vingança. Nós fizemos ele teve uma melhora acentuada um tempo atrás. Ele falou, não, eu estou me sentindo melhor. Ele vai ver comigo. É só eu sair daqui, a primeira pessoa que eu vou procurar é ele. Ele vai ver comigo. Então, André, nós demos um passe ao contrário. Mantendo a doença. Porque a doença para ele, nesse instante, é saudável. Ele vai fazer bobagem se ele sair daqui. Não se assustem. Vocês tomaram o passe, né? E vão tomar passe. Não se assustem. Mas pode ser que algum mentor vai sugerir. Não, esse aí passa ao contrário. Mesmo o médio fazendo para a direita, vai ser feito para a esquerda. Porque o que você vai fazer com a saúde amanhã? Vai para a balada novamente? Vai continuar com a sua intemperança, com a sua visão materialista da vida? Com as mesmas invejas que vocês sentem das pessoas? Preocupados com os outros, o que os outros vão falar, e com a moda, porque você tem a roupa, porque o seu carro, porque você precisa. Porque os espíritos nos veem como espíritos, e não como esse personagem que nós somos. Porque esse personagem é transitório. Se imaginar que uma casa espírita é um hospital que cura corpos, ainda não entendeu a doutrina espírita. Os nossos amigos espirituais, espíritos elevadíssimos que estão aqui, eles conhecem todas as nossas dificuldades. Não pensem que nós entramos aqui e eles vão descobrir o que nós sentimos e o que nós precisamos. Eles possuem tecnologia
capazes de diagnosticar enquanto a gente está a caminho ou enquanto você está em tratamento. Eles diagnosticam não somente a resultante da nossa atual existência, como das outras. A anamnese que eles fazem não são anamnese somente que está do ventre materno até o momento que nós estamos vivendo, nessa atual existência. A anamnese é mais profunda. Nós somos espíritos que estão nos ajustando com a vida. Muitas das nossas doenças, elas são profundas e que talvez, nessa existência, ela não vai se fazer plena a cura. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que nós, expositores, médiuns, dirigentes espíritas, médiuns, somos pessoas comuns, como qualquer outra pessoa. Temos as mesmas dificuldades, as mesmas dores, tudo igual. A religião não nos isenta disso. Isso é outra coisa maravilhosa. Já pensou? Eu sou espírita. E qual é a vantagem de ser espírita? Não fica doente, cara. A gente pode fazer qualquer coisa. A gente é só dar uma ligadinha para a Joana de Anjos e ela resolve. Estou protegido pela Joana. As mentoras devem estar achando graça do que eu estou falando. Ela falou, é isso mesmo. E elas podem falar, continua falando que eu estou gostando, porque a gente dá passe nessa pessoa que está te ouvindo e ela pensa que está tudo resolvido. Não, nós estamos te dando um lenitivo. Nós estamos te dando um lenitivo. E tem uma coisa também importante para ser dita. Todos nós, na nossa intimidade, temos um parente doente, um amigo doente, um filho doente, uma mãe doente. E a gente exercita a nossa fé. Faz a prece, pede a Deus, aos mentores espirituais, para o nosso parente querido, nosso filho querido, nossa esposa querida, nosso pai querido. E a gente avalia o resultado. E a gente lembra de Jesus. Quando Jesus nos ensina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós fizemos a prece que Jesus nos ensinou na abertura dos nossos trabalhos aqui. E a gente repete, seja feita a vossa vontade, e afirma, assim na terra como no céu. Pois esse aí é um segredo da cura. Porque muitas vezes a gente quer que a cura seja na medida da nossa vontade. Não sei se é bom vocês ouvirem isso, mas é o que nós temos para dizer. A cura não virá na medida da nossa vontade. Sabe por quê? Porque a nossa vontade, ela ainda está orientada pelo egoísmo. Nós fazemos a oração do Pai Nosso e não damos conta de uma coisa importante. É nosso Pai. Venha a nós o vosso reino. O pão nosso. Nessa oração, Jesus nos ensina a pensar coletivamente. A pessoa que pede, Senhor, cura o meu filho, cura a minha vida, cura-me. Não entendeu Jesus. Jesus nos ensina a pedir por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas vidas. E nós pedimos para nós. Não sei se vocês são assim. Eu sei disso que eu estou falando aqui, mas na hora do aperto, gente, Senhor, por favor, né? Dá uma ajudinha. E tem hora que eu transformo Jesus até em mecânico. Não sei se vocês fazem isso também. Eu abro o capô do meu carro, não entendo nada daquilo, gente. Nossa, é muita coisa. Ah, eu entro em prece. Senhor Jesus, quero que Ele seja o meu mecânico. Não troquei o óleo no momento que devia. Não venho tratando o meu carro com a manutenção preventiva. E acho, o que eu fiz para merecer isso? Tudo só acontece comigo. Nós somos crianças espirituais, que fazemos um monte de arte
nos lambuzamos a beça por aí, a gente ainda faz a oração, livra-nos do mal. Não é isso? Que a gente faz, que ainda fala que assim seja. Mas a gente adora dar uma esfregadinha no mal. Dar uma esfregadinha no mal. Tem lugar que eu não vou. Por que você não vai? Eu vou lá para quê? Para ser envolvido? Mas você não é espírita? Pois isso mesmo que eu sou espírita. Eu sei das minhas fragilidades morais. Eu sei da minha pequenez moral. Então, muitas vezes, a arrogância faz a gente achar que tudo pode, deixa comigo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias numa empresa, porque eu sou um profissional de empresa, a pessoa falou assim, Forte, não precisa falar nada não, já entendi. Um homem da minha estatura, foi o que ele falou comigo, sabe sempre o que tem que fazer. Eu falei, é o cara. Falou assim mesmo, um homem da minha estatura. Ele estava falando do empreendedor que ele é. Sabe sempre o que tem que fazer. Alguma coisa. Vai chegar um dia que ele vai lá saber o limite dele. Tem uma hora do limite, gente. Vocês sabiam? Tem uma hora que... Eu pensei que sabia. Você não sabe. Não é que Deus fica disputando. Você vai ver comigo que você falou isso? Não. A arrogância, que é derivada do orgulho, que é uma doença terrível, que dela resulta muitas doenças físicas, psicológicas, emocionais, de relacionamento. Então, meus queridos, o conceito de doença espírita é que não existe doença, existe doentes. E sabe quem é o doente? É o espírito. Que reencarna em situações muito dolorosas e dores, e nós aprendemos com os espíritos a entender a dor como caminho. A dor é uma amiga bendita. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Enviada por Deus aos seus eleitos. E tem gente que fala, vocês espíritas adoram sofrer. Quem falou isso? Nós entendemos o sofrimento. Nós sabemos o bem sofrer. Mas vocês inventam um monte de lei. Nossa Senhora! Vocês têm lei para tudo, é lei para isso, lei para aquilo. Estou procurando uma religião mais light, mais liberal. Eu quero ser feliz aqui e agora. Pois então vai ser, meu irmão. Que Deus te abençoe. Os Espíritos vieram nos revelar, em nome de Jesus, as leis morais que regem a vida. A felicidade é conquistada. Saúde é conquistada. Não existe privilegiados. Não existe privilégio. As leis de Deus são infinitamente justas e perfeitas. Pairam sobre todas as cabeças. Tem gente que vem na casa espírita e não tem um passe especial. Tem gente que não gosta de entrar em fila, gente. Eu, entrar em fila, sou VIP. Os espíritos se apiedam de nós. Vocês tomam medicamento igual eu, deve tomar. Eu sou assim, o médico me havia uma receita, eu começo a tomar, melhorei, eu paro de tomar o medicamento. Melhorei. Não sei se na casa de vocês tem lá uma prateleira cheia de caixa, tudo assim, com aquelas carteirinhas cheias de comprimido, com 3 ou 4, o resto está lá. É assim também vocês? É também ou só na minha casa? E eu tenho uma coisa, não pode dar para outras pessoas não. Aquilo ali, só com o médico receber, mas tem que ver o prazo de validade. Nós também, do ponto de vista espiritual, somos assim. Eu já tomei 3 passos, já melhorei bem, sabe, gente? Tchau, vou para a minha vida. Aí um dia volta. Nós somos reencarnacionistas. Nós compreendemos que temos um corpo espiritual chamado perispírito, que estudamos exaustivamente. O perispírito é um estudo exaustivo para quem é espírita. Estuda mesmo, e é interminável. Compreender o corpo espiritual é a chave para entender o porquê da doença, o porquê da cura, os mecanismos da mediunidade, os mecanismos da reencarnação. Aonde que reside
o registro das dores, das intemperanças, de tudo que nós somos como espírito. A memória do espírito. Então, nós compreendemos no conceito espírita de cura que precisamos nos instruir. O conhecimento liberta. Por isso que a doutrina dos Espíritos começou com o livro dos Espíritos. É por isso que os Espíritos nos ensinam, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos. A nossa fé é uma fé raciocinada. Nós cremos e sabemos porque cremos. Nós não acreditamos em milagres e sobrenatural. Tudo obedece aos desígnios imutáveis das leis soberanas do grande arquiteto do universo. Meu Pai, que me quer meu bem. Tudo que me acontece está dentro dos seus desígnios de Pai amantíssimo e amoroso. A dor que Ele me envia é um convite à renovação. Aprendemos com os Espíritos a não perguntar, por que eu? Os Espíritos estão ensinando a não perguntar isso não, gente. Já pensou se Deus responde? Explica direitinho por quê. Os Espíritos estão nos ensinando a perguntar, para que eu, Senhor? Para que essa dor se estabeleceu na minha vida? Para que essa doença se estabeleceu? Por que o meu filho sofre? O que eu posso aprender e ele também? Por que a minha esposa? Desta forma, nós viajamos na vida sem nenhuma isenção de nada, porque Ele é justo, mas felizes, porque sabemos que o Seu amor nos ampara. Nossa fé em Deus é inabalável. Que esse Pai amantíssimo nos abençoe sempre. Que Jesus, esse Espírito magnânimo, que nos cura na nossa intimidade mais profunda. Seus ensinamentos nos libertam das dores e das doenças da alma. Estejam sempre nos abençoando. Para que possamos compreender definitivamente que nós somos os causadores das nossas dores e somos também os curadores delas próprias. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, instruídos e sabedores de hoje da mensagem do Mestre Jesus, vamos nos colocando mais uma vez, tranquilos e serenos, para nós recebermos as graças e as bênçãos vindas de Deus, de acordo com o nosso merecimento e a vontade dEle. Cumpra-se em nós, Senhor, a Sua vontade. Conduza-nos aos nossos lares, envoltos na Sua segurança, e quando lá chegarmos, que possamos expandir em amor tudo quanto aqui recebemos. Muito obrigada, Senhor, pela noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.